pessoal, hoje nós vamos corrigir a nossa atividade de revisão, certo? Vamos lá para o item 1. Assinale a alternativa incorreta, certo? Temos que observar aqui no enunciado que ele está pedindo a alternativa incorreta. A massa, aí na letra A ele diz: a massa é uma propriedade específica da matéria. Será que a massa ela é uma propriedade específica da matéria? Não, a gente sabe que a massa é uma propriedade geral da matéria. Qual é a propriedade geral da matéria? Massa, volume, entre outros. Propriedade específica, a gente tem como exemplo a densidade. Temos um exemplo de propriedade específica da matéria. Vamos lá, continuando as alternativas. A divisibilidade é uma propriedade geral da matéria. Sim, a divisibilidade faz parte de uma das propriedades gerais da matéria. Nos gases, forma e volume são variáveis. Sim, nos gases, dependendo onde ele esteja, onde o gás esteja acondicionado, ele sim tem forma e volumes variáveis. Sólidos, forma e volume são constantes. Sim, os sólidos, se não tiver alguma interferência externa, ele possui volume e forma constantes. Extensão é a propriedade que a matéria apresenta de ocupar lugar no espaço. Sim, essa é uma propriedade da matéria também. Então, nós temos aqui na letra, o item 1, a alternativa é a letra A. Vamos para o item 2. Uma pessoa comprou um frasco de álcool anidro. Para se certificar de que o conteúdo do frasco não foi fraudado com a adição de água, basta que ele determine com exatidão a densidade, o volume, a temperatura de ebulição ou a massa. Dessas afirmações são corretas somente qual? Qual desses a gente consegue identificar se há ou não adição de água? Bem, se nós observarmos a densidade a gente sabe que a densidade do álcool e a densidade da água são diferentes, não dá pra gente saber, né? Se através dessa propriedade, se foi adicionado água ou não. Volume, vai interferir? Não. Vai estar lá o volume, não tem como você saber através do volume se foi fraudado ou não. Temperatura de ebulição. Será que a temperatura de ebulição a gente vai conseguir? Sim, a temperatura de ebulição tanto da água quanto do álcool são diferentes. Então, a gente sabe que através dela a gente consegue sim identificar se adicionou água ou não. E massa também não vai fazer diferença. Então, a nossa alternativa é a 1 e a 3. Então, a resposta aqui certa é a letra. Aqui é para ser letra B, tá? Item 4. Vocês marcam o item 4. Item 3. Vimos que massa e volume são características que toda matéria tem. Então, precisamos utilizar unidades de medidas para calcular ambas propriedades. Então, vamos treinar. Um metro de tecido contém quantos centímetros? Ora, a gente sabe que 1 centímetro ou que 1 metro contém 100 centímetros, certo? Essa é bem simples. Quantos litros de água cabem no reservatório de 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, certo? 1 grama equivale a quantos quilogramas? Nós sabemos o quê? Que 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, ele está falando 1 grama equivale a quantos quilogramas? Então, a gente tem que a gente vai o quê? Vai dar 0,001 quilo. Que ele quer saber 1 grama em quantos quilogramas. Transforme 200 miligramas em gramas. Para transformar, basta a gente fazer o quê? Dividir o 200 por 1000, que vai dar 0,2 gramas. Porque a gente sabe aqui, que 1 quilo é igual a 1 grama. Então, a gente vai dividir por 1000, que vai dar em grama. 3 litros equivale a quantos centímetros cúbicos? 1 litro
é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, 3 litros vai ser igual a 3.000 centímetros cúbicos. No item F, nós temos uma garrafa contém 500 mililitros de refrigerante. Quanto vale esse volume em centímetros cúbicos? Então, vamos lá. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, isso aqui vai ser 500, que é o 500 centímetros cúbicos. Já em litro, vai ser 0,5 litros. Converta 5,5 centímetros em metros. Aqui a gente vai só dividir por 100, que vai ser 0,055 metros. Aqui é só para vocês terem uma noçãozinha, para vocês aprenderem as transformações, para quando precisar em algum cálculo, vocês já estarem sabendo. Identifique qual das propriedades a seguir não é uma propriedade geral da matéria. Vou só virar a folha. Aqui a gente tem indestrutibilidade, extensão, combustibilidade e divisibilidade. Bem, das alternativas são propriedades da matéria. Indestrutibilidade. A indestrutibilidade, a matéria não pode ser destruída, mas sim transformada. Temos que a extensão, ela é a capacidade da matéria de ocupar um espaço. E a divisibilidade, a matéria pode ser dividida em frações menores. Então, o que não é propriedade da matéria é a combustibilidade. Ela não é uma propriedade da matéria. Vamos lá. Item 5. Um pedaço de isopor, quando colocado na água, fica na superfície. Mas se jogarmos um pedaço de ferro, o mesmo descerá até o fundo. A que propriedade deve-se a esse fenômeno? Considere os dados. Ele está me dando a densidade da água, do ferro e do isopor. Ora, se ele está me dando a densidade, então é muito fácil descobrir essa questão, né? Se eu vejo que a densidade da água é 1 e que o ferro consegue afundar e o isopor não, é porque a densidade da água ela é maior do que a do ferro, ou maior do que a do isopor e menor do que a do ferro. Então, a gente tem o que? Que a resposta certa é a densidade. 4 frascos com diferentes substâncias incolores estão identificados com as seguintes informações: massa, volume, densidade e viscosidade. Que propriedades permitem reconhecer um material? Bem, massa e volume, a gente consegue reconhecer o material? Não. Se for líquido, a gente não vai fazer diferença. Dependendo da cor, do que for, você não vai conseguir identificar que material é esse. Volume e densidade, será que a gente consegue identificar pelo volume? Pela densidade, sim, mas pelo volume, só pelo volume, não. Massa e viscosidade. Pela viscosidade, sim. Pela massa, não. Densidade e viscosidade, sim. Pela densidade, a gente consegue observar qual material é, vamos supor, o mel. E na viscosidade, a gente vê uma propriedade dessa matéria, que é a viscosidade. Então, a resposta aqui certa é a letra D. Item 7. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal e 300 gramas de água. Considerando-se que uma solução de água é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml será de... Então, a gente tem aqui, ó, lembra lá da fórmula? Densidade é igual a massa sobre o volume, certo? Então, a gente vai colocar a nossa... Vamos colocar o que nossa questão está dizendo. Quem é a minha massa? A gente tem o quê? 30 gramas. E temos aqui 300 gramas de água. Então, a minha massa vai ser a massa, somando esses dois, que vai dar 330 gramas. Quem é o meu volume? Meu volume é igual a 300 ml. Então, é só colocar na fórmula. Vamos substituir. Densidade é igual a 330 dividido por 300 ml.
minha densidade vai ser igual a 1, calculando aqui, 1,1 gramas por ml. Então, a resposta é a resposta da letra D. Item 8. Se um corpo tem a massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale sua densidade? Ou seja, ele está me dando quem? A massa e está me dando o volume. Então, vamos jogar na fórmula. Densidade é igual a massa sobre o volume. Densidade é igual, que é o que ele quer saber. Quem é minha massa? É 20 gramas. Quem é meu volume? 5. 20 dividido por 5 é igual a 4 gramas por centímetros cúbicos. Minha resposta certa é a letra B. Item 9. Calcule o valor da massa de um objeto constituído de ouro maciço cuja densidade é igual a 20. Então, ele já está me dando o quê? A densidade dele é igual a 20 e o volume igual a 25. Vamos colocar a fórmula de novo. Densidade é igual a massa sobre o volume. A gente tem que a densidade é igual a 20 gramas por centímetros cúbicos. E quem é o meu volume? Que ele está me dando, o volume é igual a 25 centímetros cúbicos. Então, a gente vai substituir. Densidade, a gente vai colocar 20, que é igual, quem é minha massa? Que é o que ele quer saber, qual o valor da massa. Então, a minha massa eu não sei e vou colocar aqui o meu volume. Regrinha de 3 básica, certo? Então, a gente vai calcular aqui o quê? Que a minha massa é igual a 20 vezes 25. A minha massa vai ser igual a 500 gramas. Qual é a minha resposta? Letra E. Certo? Vamos lá. Item 10. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de... Vamos analisar cada alternativa dessas. Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Só que, de acordo com o Rutherford, os elétrons eles apresentavam cargas negativas e não positivas. Letra B. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Não, o modelo de Rutherford não era uma estrutura compactada. Letra C. Um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron. Não, o núcleo continha praticamente toda a massa do átomo, segundo o conceito de Rutherford. Letra D. Uma região central com carga negativa chamada de núcleo. O experimento permitiu concluir que a região central, no caso núcleo, ela possuía carga positiva. Então, qual é a resposta certa? Letra E. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons, no caso que seria a eletrosfera. Item 10. Relaciona as características atômicas com os cientistas que a propõem. No item 1 a gente tem Dalton, no item 2 a gente tem Thomson e no item 3 nós temos Rutherford. E aqui a gente tem as proposições para marcar. Seu modelo atômico era semelhante ao pudim de massa. Qual era o modelo atômico que era semelhante ao pudim de massa? Nós temos Dalton, Thomson e Rutherford. Pudim de massa era de quem? De Thomson. Então, aqui a gente vai colocar 2. Seu modelo, deixa eu subir aqui mais. Seu modelo atômico era semelhante ao bola de bilhar. Então, a gente tem que era quem? Dalton. Bola de bilhar. E sobrou quem? Criou um modelo atômico semelhante ao sistema solar. Então, nós temos o modelo de Rutherford. Então, fica 2, 1 e 3. Continuando agora com o item 12. O átomo de Rutherford, de 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera e os planetas. A eletrosfera é a região que o átomo o quê? No item 12. Letra A. Contém as partículas de carga elétrica negativas?
Bem, as partículas apresentadas na eletrosfera, elas possuem carga negativa, certo? A letra B, contém as partículas de cargas elétricas positivas? No item 12, na eletrosfera ela não contém nêutrons. Perdão, aqui eu falei, ó, contém as partículas de carga elétrica negativa. As partículas presentes na eletrosfera não possuem carga negativa. É isso que eu ia falar. No item C, contém nêutrons? A eletrosfera não contém nêutrons. No item D, concentra praticamente toda a massa do átomo. Item D, a região central do átomo, no núcleo, que contém praticamente toda a massa do átomo. Letra E, contém prótons e nêutrons. A eletrosfera comporta apenas partículas de carga negativa dos elétrons. Então, qual é a nossa resposta certa? É a letra A. Contém as partículas de carga elétrica negativa, certo? Porque aqui eu falei a letra B e, na verdade, eu estava corrigindo a letra B. Na verdade, a letra A que é a correta, certo? Os elétrons, eles possuem partículas de carga elétrica negativa. Eu só confundi aqui nas proposições na hora de fazer a correção. Item 13. O aumento da população mundial que ocorreu ao longo da história da humanidade obrigou os agricultores a incrementarem a produção de alimentos. Para tanto, além dos outros recursos, são adicionados milhões de toneladas de fertilizantes no solo, os quais apresentam na sua composição NPK, que é o famoso NPK, que todo mundo sabe que acrescenta nas plantações. A alternativa que apresenta elementos que fazem parte da fórmula molecular dos principais fertilizantes. Então, aqui que a gente vai descobrir quem é o N, quem é o P e quem é o K. Quem é o N? Nós temos que é o nitrogênio. O P, às vezes você vai pensar que é potássio. Gente, P não é potássio, P é fósforo. O potássio é o K. Tá, nitrogênio, fósforo e potássio. Qual é a minha alternativa certa? Letra A. Considerando os elementos químicos de números atômicos 10, 11, 12 e 17. Qual deles é considerado não metal? Eu vou só pegar a tabela periódica. A tabela periódica, ele está me dizendo aqui que é o 10, 11, 12 e 17. Ó, deixa eu ver se dá para vocês verem. O 10 é o neônio. Ele é um gás nobre. Ele está me perguntando quem é o não metal. Certo? O número 11. A gente vai voltar aqui para o outro lado. O 11 nós temos que é quem? O sódio. O sódio, ele é o quê? Um metal alcalino. Ainda não é o sódio. O número 12. Número 12 é o magnésio, é um alcalino terroso. Então, também não é um metal. E o 17, que é o cloro. O cloro, sim, é o não metal. Então, a minha alternativa certa é o item 4, 17. Entre os pares de elementos químicos representados, o par cujos elementos têm propriedades químicas semelhantes. Vamos olhar de novo a tabela periódica. Bem, ele está me dizendo aqui que é o ferro e o... Quer dizer, letra A. Vamos olhar aqui. Nessa questão, você vai olhar os dois elementos. No caso, aqui ele está me dando, ó, 2 elementos, cada um. E aí você vai observar qual elemento tem a mesma propriedade química semelhante. Certo? E quando a gente começa a observar esses elementos na tabela periódica, a gente vê que é quem? Deixa eu só observar aqui. Bem, quando a gente começa a observar aqui, a gente vai ver. Na letra L diz flúor e o neônio. Mas a gente está vendo que o flúor, ele é um não metal. E o neônio, ele é um gás nobre. Então, eles não têm a mesma propriedade química. Na letra B, ele diz que é o lítio e o berílio.
os dois, ó, lítio e berilo. Um é metal alcalino e outro é metal alcalino terroso. Também não pode ser. Na letra C, ele diz do magnésio e o manganês. Apesar dos nomes parecerem, mas onde o magnésio está e onde o manganês está? Um é metal alcalino terroso e o outro é um metal de transição. Então, a alternativa correta aqui sobrou é o cálcio e o magnésio. Ó, os dois são na mesma família e pertencem aos alcalinos terrosos. Então, eles possuem propriedades químicas semelhantes e estão agrupados juntos. A minha resposta certa é a letra D. Classifica os elementos químicos abaixo em metal, ametal ou gás nobre. Cada elemento desse você vai olhar na tabela periódica e vai verificar onde cada elemento está. Como, por exemplo, o cálcio. Ele está aqui me dizendo que o cálcio é um metal. Então, ele só quer saber metal, não metal e gás nobre. Então, você vai colocar só um metal, o cálcio. Certo? Então, eu vou aqui só colocando as alternativas com vocês. O cálcio, ele é um metal. O ferro, ele é um metal. O oxigênio, quando a gente olha lá, ele é um não metal ou um ametal, dependendo de como esteja na tabela. Ó, onde que o oxigênio está aqui. O carbono, a letra D, ele é um metal. Tungstênio, perdão, letra, ele é um não metal, certo? O tungstênio, aqui ó, onde é que o carbono tá? Só mostrar aqui para vocês que eu li errado. O carbono também, ele é um não metal, ele tá aqui ó, junto com o oxigênio. O tungstênio, ele é, letra E, ele é um metal. O nitrogênio, olhando na tabela, letra F, ele é um não metal. O sódio, letra G, ele é um metal. Na letra H, o bromo, ele é um não metal. E na letra I, o mercúrio, ele é um metal. Certo, pessoal? Vamos continuando a nossa atividade agora no item 17. Indique a família em que estão situados os seguintes elementos químicos. Quando a gente olha aqui nas famílias, a gente vê, ó, em que família ele está situado, certo? Nós temos quem? Os não metais, os metais alcalinos, os metais de transição, os não metais, os gases nobres. Então, você vai identificar onde cada substância dessa tá, certo? No item 17, o magnésio, ele tá nos metais alcalinos terrosos. O xenônio, ele tá lá no ozônio, lembra lá dos gases nobres. O cloro, ele está no... Deixa eu mostrar aqui o cloro para vocês. Onde que o cloro tá aqui, ó? Ele está nos halogênios. Halogênios. E o potássio, letra E, ele é um... Vamos mostrar aqui para vocês o potássio. Ó, onde que o potássio tá? O potássio tá aqui. Então, o potássio é o quê? É um metal alcalino, certo? Metal alcalino. Pela corzinha, a gente consegue identificar qual é o potássio. Então, eu vou colocar aqui metal alcalino. E temos o enxofre. O enxofre, quando a gente verifica aqui, ó, na tabela, onde que o enxofre tá? O enxofre é um não metal. Não
metal. Item 18 e última questão. Responda. Como se localizam os períodos na tabela periódica? A gente viu que os períodos eles se localizam o quê? Pelas linhas horizontais. Pelas linhas horizontais. Quais são as linhas horizontais? São essas. Então, aqui a gente tem quem, ó? Aqui a gente tem o período, certo? Então, os períodos são as linhas horizontais. E nas linhas e as famílias, como que a gente identifica elas? Pelas colunas verticais. Então, aqui, ó, quando a gente coloca a coluna, a gente vê aqui, ó, família, eu já coloquei aqui, família 1A, família 2A, então a gente tem nas colunas verticais. Certo, pessoal? Essa é a correção da nossa atividade. Até a próxima. Tchau, tchau.